Boa noite, meus amigos que nos prestigiam aí assistindo o Toró de Parpite, esse programa nosso aqui na Resende Web, mostrando Nova Resende, a nossa Vila dos Cafezais, sobre as pessoas que são importantes na nossa vida, as pessoas que moram aqui, que escolheram Nova Resende para viver, para criar família, pessoas que estão longe daqui, mas que mandam, que participam do programa, trazendo informações, conhecimento, lembranças. Não é uma entrevista que nós fazemos aqui, é um bate-papo entre amigos, uma coisa para prestigiar as pessoas e fazer com que vocês conheçam a história das pessoas. Às vezes a gente convive muito com a pessoa, encontra ela aqui, sabe disso, mas não sabe como é que é, de onde ela veio, como é que é a história dela. E hoje o nosso convidado é um convidado de honra, é especialíssimo para a gente aqui na Resende Web receber o Dr. Sebastião aqui. Dr. Sebastião está há muito tempo em Nova Resende, é uma dessas pessoas que escolheu Nova Resende, a Vila dos Cafezais, para viver, para criar a família dele, veio para aqui há muito tempo. Ele está indiscutivelmente na história da saúde de Nova Resende. É uma pessoa maravilhosa, é um médico, uma visão naturalista muito bonita e um músico excelente, um cara amante da música, um cara que tem a sensibilidade de gostar de música, tem que ser boa pessoa. É uma honra receber o Dr. Sebastião aqui. Dr. Sebastião, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Luiz. Boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia. Então, para mim é uma honra, né, estar aqui, e principalmente para contar histórias, né, da vida, da minha chegada aqui e tudo, né? E eu escolhi Nova Resende para ser, né, a minha nova cidade, né? Eu sou de Montes Claros, norte de Minas, muitas pessoas sabem, mas nem todos, né? Nem todos os cidadãos, né? Montes Claros é a capital do norte de Minas. Isso. É uma cidade grande, de aproximadamente 500 mil habitantes. E eu morei em Montes Claros, nasci e criei lá, e só saí de lá de Montes Claros para fazer estágio de medicina em Belo Horizonte. E aí eu não voltei mais para Montes Claros, a não ser para passear, né? Para ver os meus parentes e tudo. É uma família muito grande, família Versiani Lopes, a família minha lá de Montes Claros. Só para ter uma ideia, do meu pai, da minha mãe, tem mais de 100, não dá nem para contar, 100 descendentes diretamente do meu pai e da minha mãe. Eles já faleceram, e meus irmãos, nós somos 10 irmãos, e eu estava comentando aqui com o Luiz que todos nasceram ou na roça ou em casa naquela época, né? E eu, por causa de ter predestinado a ser médico, né, eu nasci na Santa Casa, no melhor hospital lá em Montes Claros. E o senhor tem quantos filhos? O senhor é casado? Fala o nome da sua mulher, dos seus filhos. Fala aí, aqui, gente. Márcia, né? Márcia é de Muzambinho. Ela foi enfermeira também, aqui, desde a época da fundação. E tem 3 filhos, né? Fabrício, Jaqueline e Janaína. Todos 3 já estão tendo vida própria, já estão fora, em outras cidades. Caminhados na vida. Já estão encaminhados. Eu cumpri a minha missão. Eu sempre faço questão de destacar isso, que eu nunca preocupei em ter bens materiais, em ter posses, em ser proprietários. A única preocupação minha e da minha esposa foi levar os nossos filhos a um porto seguro. A gente sabe que eles estão muito bem na profissão, não estão visando riqueza material, continua perpetuando o nosso objetivo primordial. O legado. Que é o legado, né? A gente sempre teve a filosofia de aonde a gente chegar, a gente entrar com o copo cheio e nunca com o copo vazio. Sim. Esperando que outras pessoas enchem a gente de dinheiro, de fortuna, não, a gente não tem nada contra a riqueza e parabéns para quem conseguiu juntar bens materiais. E a gente também sente bem em ter posses e tudo, mas a nossa meta sempre será, ou sendo rico ou sendo pobre, gerar bens de saúde,
de conhecimento para as pessoas. Educá-los para poder... Eu sempre falei isso, né, que a mola mestra é a educação. Então, o nosso profissional de ensino no Brasil é muito mal reconhecido. Eles deveriam ser os mais bem remunerados, porque se o professor não for bem remunerado, ele não pode, de jeito nenhum, desempenhar as suas funções, ainda que ele tenha muito conhecimento. Essa é a nossa opinião. Eu fico feliz de ouvir o doutor Sebastião falar isso, porque a discussão lá em casa com nossos filhos, agora com o neto, é sempre a do seguinte: seja feliz. Seja feliz no que você faz, entendeu? Aproveite a vida, entendeu? Aproveite a vida. Então também, graças a Deus, os dois estão encaminhados, bem encaminhados, mas a gente também teve sempre essa discussão. Vai viver, vai viajar, vai conhecer coisas, aproveite, leia, né? Conviva bem, ajude a melhorar o mundo. Acho que a função da gente é ajudar a melhorar o mundo. Para piorar, tem gente demais da conta. Nem é tanta gente, mas eles conseguem muita coisa. Ô, doutor Sebastião, o senhor veio para Nova Resende quando? Eu cheguei aqui em 1986. Sei. 86. A minha filha tinha 2 meses de idade. Eu morava em Governador Valadares. Quando eu fui para Valadares, eu tinha ido primeiro para Janaúba, em Norte de Minas. Eu tinha casado aqui em Cabo Verde, né? O sul de Minas eu conheci através de Cabo Verde, né? Um colega lá, o doutor Antônio Carlos Ornelas, solicitou um pediatra de Muzambinho para indicar um pediatra, que estavam querendo trazer um pediatra para Cabo Verde. E na época, o doutor Weber, de Muzambinho, ele permaneceu, já voltou para Belo Horizonte. Ele foi meu colega de residência em pediatria no Hospital Santa Rita, em Belo Horizonte. E através dele, ao ser solicitado para arrumar um pediatra, ele me indicou. Aí foi que eu conheci o sul de Minas. E fiquei boquiaberto. Eu nunca tinha visto tanta água na minha vida. Porque lá no norte de Minas realmente é muito seco, né? Muito seco. E quando eu vim para cá, que eu parava nessas represas, na estrada, eu parava de ser do carro, ficava olhando, e não sabia, porque a gente vê por informação, mas a gente não pensa que é tão grande, né? Que impressionou primeiro foi a água. Furnas, né? Furnas, nossa senhora. Aí eu parava, ficava olhando, aí chegava na outra represa, nossa, mas não é possível, aquelas pontes grandes, Sim. né? Lá a gente só conhecia isso no Rio São Francisco. Só no São Francisco. Então, que está morrendo, gente, que está abandonado, está judiado, está secando. Está secando e tudo. É onde nós voltamos na pauta inicial, que é a educação, né? O cidadão não consegue, né? Porque assim, o Luiz, eu vejo da seguinte maneira: se a gente conseguir implantar essa ideia, essa filosofia, quando você gera o bem para alguém, pode ser até para os animais. Aquele ser vivo, não sei, talvez até para as plantas. Aquele ser vivo vai te reconhecer a vida inteira. Assim como também você fazendo mal, você vai ser odiado. Então, o bem gera o bem. Então, não é ser melodramático, nem nada, não. É uma obrigação. O ser humano ele tem que gerar o bem para outras pessoas. Ele tem que pensar em gerar o bem, né? Em fazer alguma coisa que seja motivo de crescimento para aquela pessoa, no futuro, ela olha para trás e fala assim: graças ao doutor Sebastião, né? Graças ao doutor Luiz Alberto, graças ao doutor Antônio Luiz, doutor Antônio Baquião, que nós fomos os 4 pioneiros, né? Sem esquecer o doutor Sérgio Pereira, que teve antes da fundação e ficou aqui muitos e muitos anos. Eu trabalhei com ele também muitos e muitos anos. Então o senhor chegou aqui no dia do aniversário da cidade, não foi isso? Sim, no dia que nós chegamos com a mudança, estava tendo uma festinha aí, uma inauguração da pedra fundamental do hospital, e era no dia do aniversário aqui de Nova Resende. Sei.
né? Do Hospital Santa Rita. Do Hospital Santa Rita. A pedra fundamental do Hospital Santa Rita. E eu vim para trabalhar na fundação. Sei. E eu estava acostumado com o hospital grande, né, tudo. E cheguei, a hora que eu cheguei na fundação, naquela época... Era ali na praça, ali onde é o CRAS, hoje é a feirinha? Isso. Muitas pessoas chamavam de, de posto, né? É no posto. Eles nem chamavam a fundação de hospital. Tinha ali uma meia dúzia de enfermeiras, né? Aí, logo, a Márcia começou, assumiu, foi chamada lá para ser enfermeira-chefe lá. Não tinha naquela época a obrigação de ter enfermeira formada no hospital. Sei. Né? Elas eram atendentes, nem auxiliar, não eram, né? E a Márcia foi chamada, foi a primeira enfermeira também aqui de Nova Resende a dirigir a enfermagem do hospital. E aí a coisa começou a andar, né? A gente começou a fazer bastante coisa, mas no sentido mais de garantir aquilo que já existia, porque tinha 2 médicos, os 2 médicos foram embora e eles me chamaram. E eu morava em Valadares, né? Uma mudança brusca, hein? Brusca. Muito brusca. Valadares está lá. Nordeste, né? Nordeste de Minas, lá Minas, Já está na região. Valadares está próximo da região de Jequitinhonha, tá? Não tá? É Jequitinhonha. Está no Vale de Jequitinhonha. Vale do Rio Doce, né? Vale do Rio Doce, ali, indo para o Espírito Santo. Isso. Governador Valadares. Cidade boa, muito bonita. Conheço, governador. Plana, bonita. Nunca vi tanta bicicleta na minha vida na cidade que nem governador Valadares. Uma cidade movida a bicicleta. Montes Claros também, Janaúba, onde eu morei. Tudo. Eu conheço todos esses lugares, doutor. Tive chance na minha vida de conhecer a Minas Gerais bastante. Tem preferência sobre pedestre, sobre carro, sobre tudo, né? Bicicleta Doutor Sebastião, daí chegou aqui, a vida, como é que foi? Conta um pouco desse tempo, da sua história aqui. Houve uma mudança radical na minha vida, quando eu cheguei para Nova Resende, porque até então eu só exercia pediatria, nunca tinha feito clínica. Sei. Né? E uma das condições, como não tinha médico na fundação na época, quando me chamaram, os 2 médicos tinham ido embora, aí eu entrei com a condição de que, por ser pediatra e não ter hábito sabia fazer parto e tudo, mas eu falei que eu não sabia, que eu não fazia parto. E aí não tinha outro jeito, não tinha médico, eu fui fazer clínica, atender urgência, emergência, né? Que surgia, eu encaminhava e tudo. Era uma dificuldade enorme, não tinha nem ambulância, não tinha nada. Né? Aí a ambulância e o velório era um veículo só, que era o Paulinho de Castro, que quebrava o bairro nosso lá, né? Então foi uma época assim de pioneirismo mesmo. Né? E aí eu fiquei 9 meses aqui na cidade, só eu de médico. E depois o doutor Sérgio Pereira voltou. E aí nós trabalhamos juntos por 6 anos. E aí um grande companheiro também, né? E quando, mais para frente, quando fundou o hospital, que a fundação ia ser fechada e tudo, aí o doutor Sérgio foi embora, né? E eu estava preparado para mudar de Nova Resende, para tentar, né, arrumar algum outro local, que não era fácil naquela época. Sei. Hoje o médico encontra espaço em qualquer lugar, como plantonista pelo menos, né? Naquela época não, o médico era radicalizado, não tinha negócio de 20 plantonistas de fora, não existia isso. Então, o meu hospital, onde eu trabalhava, aqui em Nova Resende, ia ser fechado, ia acabar, literalmente. E eu ia ficar a ver navios. Foi aí que o doutor Luiz Alberto, né, com certeza de comum acordo com o doutor Antônio Luiz, né? Sim. Ele foi na fundação para me conhecer e falar comigo. E ele me convidou para trabalhar no hospital. Então, essa fase minha na fundação foi muito difícil para mim. Houve uma alteração na minha profissão muito grande, porque eu não era clínico, eu era pediatra. Só pediatra, acostumado, cidade grande e tudo. Aí de repente eu tinha que responder, fazer pré-natal, encaminhar gestante, fazer suturas complicadas, né? Coisa que eu não estava muito preparado e tudo, e tive que enfrentar e fui na raça mesmo. Foi um aprendizado? Foi um aprendizado. Em Nova Resende,
É um lugar lindo, o povo é muito bom, porque eles me prestigiaram assim mesmo, me respeitaram, estiveram comigo o tempo todo. Que bonito. Esse povo daqui é um povo maravilhoso, maravilhoso. Generosidade mora aqui. Doutor Sebastião, e depois eu fui para o Hospital Santa Rita, o hospital foi crescendo, a história. Aí no Hospital Santa Rita, era só o doutor Luiz Alberto, Antônio Luiz, doutor Antônio Baquião e eu. E não vinha, como eu falei, não vinha médico de fora, tinha que ser só a gente mesmo, para responder. Só os radicados. Para responder pela cidade toda, né? Mas já era um avanço, de 1 para 4 já era um avanço danado. Então, nós fizemos um esquema, o doutor Antônio Luiz e o Luiz Alberto ficavam de manhã, e na parte da manhã até meio-dia, e eu e o doutor Antônio Baquião ficava na parte da tarde, né? À noite, cada noite ficava um de plantão. E o plantão então, de manhã é doutor Luiz Alberto, doutor Antônio Luiz? Isso. Tá. E à noite, um de nós 4 ficava de plantão. Sei. Quando chegava no fim de semana, aí na sexta-feira, um dos 4 pegava até segunda. Trabalhava no fim de semana, folgava 3 por mês. Ele folgava 3, né? Então, é um esquema muito interessante. Nós ficamos muitos anos nesse esquema aí, né? Respondendo pelo hospital. E o plantão, como eu falei, era à distância, mas os 4 ficavam à disposição, se precisasse, né? Não tinha emergência, problema. todo mundo está pronto. Todo mundo está pronto. E as condições também foram melhorando, né? Em relação ao que era na fundação. Porque na fundação havia uma divergência política, né? Ali, questão de prefeitura de um lado e a fundação do outro, né? Não havia sincronia. Não havia sincronia, né? Se a gestão que comandava a fundação tivesse no poder, era tranquilo. Se fosse oposição à fundação que tivesse no poder, a fundação ficava com dificuldade. Ficava com dificuldade. E, por outro lado, a prefeitura também não demandava um centro de... Aliás, a construção do hospital foi uma solução política inteligente na cidade. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Quando o grupo que não tinha fundação percebeu que a fundação era uma ferramenta política importante, quem estava no poder criou o hospital. Está entendendo? E o hospital cresceu a tal ponto que desapareceu a fundação. Foi uma solução política que a cidade ganhou com ela. Sim, houve uma confluência de interesses e de canalização da energia, né? Sim. Não perdeu tempo com aquelas bobagens. Briga política. Não leva a nada, né? Então a gente ficava de plantão à distância. Desculpa. O Zé Carlos, você quer falar com a pessoa? Fala para ele vir aqui depois, daqui uma meia hora. Isso. Saco. Você vai falar, Luiz? Para dar ponte forte? Peraí, deixa eu ver. Aqui nós esgotamos o assunto da fundação, né? O plantão era a distância que estava falando. Nós estávamos falando já da ação política. O senhor falou da canalização da energia, foi toda para um lado só. Isso. Acho que esse assunto nós encerramos. Vamos avançar. Vamos dar um pulo aí. Doutor Sebastião, faz uma análise para a gente aí da passagem do tempo para chegar até hoje. Foi rápida essa evolução do hospital, né? Sim. Houve assim, uma mudança muito grande também, porque a saúde no país mudou, né? Nesse intervalo. E houve uma facilitação que até então não tinha, do acesso do usuário ao serviço de saúde ao longo do tempo, nos últimos anos. E a gente foi, em função do aumento da demanda, passou a fazer o plantão no hospital, né? O médico ficava no hospital. Tanto é que até hoje o paciente chega lá e fala, hoje não, quase que não fala mais, mas por muito tempo eles falavam assim, tem médico? Chegava lá, tem médico? Tem médico aí? Já ouvi gente, né? Todo mundo sabia que o plantão, quem estava no plantão. Doutor Sebastião, o SUS foi muito importante nesse processo, né? O SUS foi fundamental nesse processo. Sim.
Só para citar um exemplo do grande avanço na nossa saúde, é bom demais a gente citar isso, porque isso fica esquecido ao longo da história, né? Sarampo matava adoidado mesmo, matava muita gente. Quantas pessoas eu atendi na fundação, às vezes famílias inteiras, e enchiam a enfermaria só de pessoas com sarampo. E ali na família morria um, morria dois, né? Às vezes tinha morrido em casa e tal. Então aí, ou seja, as vacinas, né? Nem existia vacina direito e não existia essa fiscalização que passou a ter, essa seriedade com as vacinas. Então, depois que passou a funcionar direitinho o setor de prevenção de saúde, com vacinas, soros, né? Aí houve uma queda brusca da mortalidade, né? Inclusive soro antiofídico, era uma novela para... Quantos apertos eu passei, um paciente picado de cobra, e não tinha como atender, não tinha como resolver, não achava lugar nenhum, sabe? E acabou, esse problema acabou e a mortalidade diminuiu muito, né? E o senhor falou, e tem gente hoje que não quer vacinar, né, contra o Covid, né? O negócio da vacina é importante isso, né? Então, e está provado que funciona porque caiu drasticamente. Foi o que controlou a pandemia, né? Foi a vacina do Covid, né? E também isso aí é progresso na ciência, né? Isso aí é importante. Importância da ciência. A única ressalva que eu faço é que tem que haver uma educação em saúde para as pessoas criarem a sua vacina natural, né? As pessoas pensam que tem que ter vacina para tudo. Não tem, gente. Não tem como, né? E já tem muita vacina, né? Já tem muita... O calendário de vacina de pediatria, na minha época, a gente decorava, porque eram determinados aquele esquema. Hoje, para fazer vacina, você tem que fazer colinha, para buscar, para saber quanta vacina, se tá tanta vacina que se não tem. Tá, e tem o setor só de vacinação Lógico. no município. Isso é espetáculo, né? Nós estamos vivendo uma época, em relação à fundação, nós estamos vivendo uma época de ouro, né? E também teve um momento interessante, né, que a gente tem que falar da origem, da importância de ter criado o hospital. Acho que foi lá na gestão do Zé Bié e tal, que foi muito importante. A ideia de fazer o hospital foi uma solução para resolver uma questão política que foi muito importante, um salto muito grande. Mas depois também nós tivemos uma oportunidade grande de ter um período muito grande de gestão federal, que coincidia com a gestão municipal, né, que foi no tempo do Lula, da Dilma, e a gestão municipal aqui também. Isso também ajudou muito, né? Cresceu muito o processo, né? Cresceu muito o processo. Popularizou, Sei. né? Popularizou. Sei. E facilitou o acesso, né? Então, realmente foi um espetáculo. Eu acho, para mim, eu vivi essa experiência, né? Seria como se fosse um arquivo vivo, né? Que eu vi do começo. É a memória, né, doutor Sebastião? Quando eu cheguei aqui, na fundação, não existia motos, carro era pouquíssimo. Então, as pessoas vinham a cavalo para consultar. Em torno da fundação tinha os toquinhos lá. Eu sei, para amarrar. Meu pai era celeiro. O quintal da minha casa, sábado, fim de semana, era no estacionamento de cavalo. Todo dia eles amarravam lá. Aí depois vieram as motos. Motos, né? Aí os caras vinham, encher a cara, subiam na moto. Todo dia estavam na fundação. Porque eles estavam acostumados, o cavalo levava, né? Mas até hoje acontece isso, né? Uma molecada ainda continua usando moto aí, batendo muito. Então, Sebastião, qual é a situação hoje? O senhor considera que Nova Resende hoje tem uma saúde... A estrutura de saúde hoje atende bem o município aqui? Eu falo que é um privilégio. Quem não conhece lá a sua região do norte de Minas, quem não conhece o Nordeste, quem não conhece o Norte, não sabe o privilégio que tem essa estrutura de saúde aqui. O senhor acha que a minha afirmação está certa? Sim, está certo. O que está prejudicando mesmo é o volume de pessoas para consultar, né? Segundo uma pesquisa de uma médica naturalista, 80% das pessoas que procuram serviço de saúde não havia necessidade de procurar. Na verdade, não tem nada, vai só por medo, por ignorância. No seu comentário semanal aqui, que você fala, o doutor Sebastião é parceiro aqui da Resende Web. Toda terça-feira no Jornal da Resende Web tem um comentário do doutor Sebastião. Dica de saúde.
Foi. Fazer um comercial que é do seu... E eu falei Justamente disso, né? Que 20% só é que realmente está precisando de atendimento médico. Sei. Então esse volume vai prejudicar quem? O próprio médico que está atendendo. E vai derrubar a qualidade também, né? Porque a qualidade cai tremendamente. Uhum. Porque o médico, ele estuda muito, né? Estuda demais. É muito sofrido mesmo. Então ele precisa de uns 30, 40 minutos com cada paciente para ele dar um retorno àquela demanda ali, daquele paciente, aquelas doenças, as patologias, a prevenção, ele dá um conselho. Então ele precisa de mais tempo, né? E ele é obrigado a olhar para o paciente e fazer um diagnóstico ali rapidamente, né? E tomar uma decisão imediata. Medicina de linha de produção não existe, né? Medicina é relação humana, né? Exatamente. E é o que está acontecendo também na questão da formação do médico, né? Todo mundo pensa que o Conselho Federal de Medicina está travando, está burocratizando, né, a formação médica. Porque o ideal seria o quê? Formar bastante médico, né, para resolver o problema da população, lógico. Mas acontece que aonde que vai arrumar professores para ensinar esse tanto de médicos que estão se formando? Então as escolas caem a qualidade, os professores não dão conta não tem professor para isso, tem que pegar qualquer um para... E assim vai piorando. Vai cair na qualidade. Então, gente, tem que pensar na qualidade e não na quantidade, né? E além do mais, gente, tem um amadurecimento para você ter. O formou em medicina, ele precisa depois fazer uma residência, uma especialização. Um médico hoje, demora da hora que ele forma, da hora que ele entra na faculdade de medicina... 6 anos. 6 anos depois, mas pelo menos 4 anos amadurecendo, experiência, hospital, residência, convivência, entendeu? Não é assim. Existe um pouco do conceito elitizante de que o filho quer ser médico, quer ser médica, todo mundo quer ser médico. E o filho forma médico, corre para trabalhar na cidade, para dar prestígio para a família, para ser... Precisa acabar com isso. Ele precisa primeiro ser um cara preparado. Ele formou, precisa estudar mais, precisa fazer residência, precisa fazer especialização. Não é assim. Precisa entender que ele vai mexer com vida de pessoas. E o que é pior, a gente sabe que nessa questão da pandemia agora, teve muita gente que é médico, que está preparado, que também fugiu da raia, entendeu? Que não quis enfrentar. A gente sabe que existe esse caso também. Então precisa saber que medicina é missão, é responsabilidade, é compromisso social profundo. Desculpa aqui o discursinho moralista. Muito bom. E verdadeiro, né? O médico, o que caracteriza é o resultado do seu objetivo. Ele faz uma consulta, ele faz uma orientação, ele dá uma solução, né? E o que nós estamos vivendo hoje é o paciente chegar e ser empurrado para outro para outro, e o paciente fica sofrendo sem solução do seu problema. Por quê? Porque o volume é muito grande e também para piorar a má formação, né? A má formação porque do excesso de escolas que estão se formando, e por sinal vai acabar agora, esse ano acaba os 5 anos que ficou proibido de criar novas escolas de medicina. Então vai chover, medicina. E isso que eu acabei de falar, quer dizer, precisa qualificar. Nós precisamos de qualidade. Doutor Sebastião, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente está aqui mais perto do fim do nosso papo aqui, sobre essa defesa que o senhor faz tão bonita da medicina natural. O senhor falou outro dia o seguinte... aquilo lá mexeu muito comigo e com muita gente. As pessoas ficam procurando remédio. Está cheio de pé de limão aí. O pé de limão é uma farmácia, vamos dizer assim, né? Então vamos comparar o pé de limão com a farmácia. Ninguém dá a menor importância, né? Isso é só um exemplo. Um exemplo de muitos. E nós temos aqui na zona rural todo o arsenal para poder ter uma boa saúde. Por exemplo, mais um exemplo, além do limão, o abacate. Gente, a manga, né? Gente, estão acabando os pés de abacate, de manga. De frutas, né? O abacate, ele é rico em magnésio. O magnésio, não existe jeito do organismo. Muita gente entra em depressão,
entra em crises nervosas e tudo por falta de magnésio no organismo. E está no abacate. Está lá na árvore, o remédio está lá na árvore. A pessoa deixa a árvore lá e vai procurar remédio na farmácia, né? A manga, né? E as frutas de um modo geral, né? A gente está comprando frutas que estão vindo não sei de onde, não sei se tá cheio de inseticida, de veneno, tóxico, agrotóxico e tudo mais, né? Então nós temos aí uma possibilidade de esclarecer, é uma oportunidade que eu estou tendo, né? De passar esse esclarecimento para a população. Abrir o olho, gente, não tem cabimento. Você passa na estrada, perto do pé de limão carregado para comprar vitamina C, né? Para levar para a família, está tudo ali na sua mão, né? No nosso quintal, né? Então isso aí é uma coisa muito importante. Mas eu acho que tem isso a ver também, doutor Sebastião, com a ansiedade. Nós estamos vivendo, as pessoas não têm a paciência de esperar que o organismo produza, que o organismo faz, né? Entendeu? Sabe? Acha que vai tomar um remédio, vai esquecer que muitas vezes o remédio você está se envenenando. Em poucas palavras, nós temos uma medicina alopática, que é essa que está sendo praticada, né? E que é de um valor extraordinário, porque salva vidas, né? O tempo inteiro. Urgência, emergência, direto, a gente está vendo isso aí. Mas tem a medicina natural, que é essa que eu estou querendo trabalhar em cima, porque a medicina natural, ela vai cuidar do próprio organismo produzir o seu próprio remédio, é a autocura, né? Você induz as suas células a produzir aquele remédio que você vai comprar que vai te fazer mal. E ele é natural, é bioidêntico. O hormônio, por exemplo, é bioidêntico, quer dizer, você aplica uma determinada substância que ela induz a célula a produzir aquele hormônio que o organismo está precisando. Certo? E na natureza está cheio de remédio. Está cheio de remédio, né? Chás, né? Tudo. Nós temos que resgatar, né? Aquelas coisas da antiguidade que está acabando. O mundo não pode ser artificial, senão vai acabar, né? Nós somos fruto, a humanidade é fruto de micróbios. Quem chegou primeiro no planeta foram os micróbios, né? E a gente tem que saber conviver com eles, porque tem os micróbios do mal. O senhor falou outro dia sobre flora bacteriana. Flora bacteriana também. Então, se você tiver a flora bacteriana normal, equilibrada, você provavelmente não vai precisar tomar injeção, remédio, talvez nem vacina, né? Mas, como a agressão ao nosso organismo é muito grande pela vida moderna, então a gente precisa de vacinas, precisa de remédios, precisa de tudo, para salvar a vida, mas não corrige a causa. Por exemplo, uma pessoa sofre um AVC, né? Ele vai, opera, tira o coágulo, ele faz a cura, né? E todo mundo, graças a Deus, tal. Mas e a causa? A causa continuou a causa. Provavelmente ele vai ter outro. Ele tem uma grande possibilidade de vai começar a alimentar errado, vai continuar comendo coisa errada. Dormindo tarde, bebendo, comendo demais. Lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. A história é muito linda, né? Quando eu cheguei aqui, havia 2 tentativas que foram, estou dizendo, não é com conhecimento de causa, não. Eu estou falando que eu ouvi de outras pessoas. A história oral. Que a água daqui, eles queriam colocar a Copasa e não passava na aprovação, porque a água aqui era pura, água mineral, né? Na época eu achei um absurdo, né? Nossa, mas recusar a Copasa, né? Aí teve a última chance e instituiu a Copasa. E hoje eu reconheço que eu estava errado, porque a água daqui é maravilhosa, desde quando você tenha cuidado com a caixa d'água, com a mina, principalmente com a mina, gente. Olha o que tem de mina aí, por aí, cheio de garrafa de cerveja, de latinha, de lixo, né, gente? Tem dó. Vamos pensar nisso. Isso aí, a água daqui é puríssima. Nós somos o berço da água, talvez, do planeta. Lugares igual Nova Resende, né? A gente tem tudo aqui. Um ar puro, né? Um lugar bom de viver, um clima maravilhoso, né? Apesar que eu não adaptei até hoje com o clima, porque eu sou de região quente, né? Sim.
E eu ainda passo apertado ainda até hoje por causa do Porque a gente compra fiado, que é muito bom. É. Doutor Sebastião. Não, se bobear, você fica devendo, sabe? Outra coisa que eu não falei também foi da maçonaria, né? Sei. Que eu sou maçom, né? E lá eu sempre falo essas coisas para eles, assim, gente, né? Vamos cuidar da saúde aí. Tem uma horazinha lá que eu falo da saúde para todo mundo. Vai né? lá, ó. Né? E acho que é importante prevenir, né? Lógico, muito importante. Doutor Sebastião, estamos chegando no final. O senhor tem alguma coisa que às vezes aqui a gente não perguntou, que o senhor acha importante falar? Fique à vontade. Doutor Sebastião é parceiro nosso aqui. Toda terça-feira tem um comentário dele lá no Jornal da Resende. Não perca. Sempre dando uma aula. Sempre sabedoria lá, gente. Aproveitem. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer a oportunidade. E lembrando que tem a veia política, né? E eu tenho a opinião de que se o médico tem veia política, se ele gosta, ele não pode ficar escondido. Eu tenho que manifestar. Mas se o médico, que é o meu caso, né? Não tem aversão política, acho muito bonito, né? Até e tudo. Mas acontece que não é o meu perfil. Né? Então eu não vou me meter a política nunca, jamais. Não é que eu não gosto de política, não gosto, acompanho e tudo. Mas acontece que eu sou uma pessoa mais introvertida, né? Eu não gosto de ser abordado toda hora por motivos fúteis, né? E político é o contrário, ele adora, ele quer abraçar todo mundo, quer... Né, fazer Precisa disso. Precisa disso, né? Às vezes forçado até, né? E, então, cada pessoa tem a sua própria natureza. Eu adoro ajudar as pessoas, mas eu gosto de ver resultado daquilo que eu estou ajudando, né? Eu não gosto de ser abordado para tentar resolver coisa que eu não sou capaz, que não é do... E do nem meu tem jeito. interesse. Nem não tem interesse. Mas agora, se me chamar para uma música... Sertanejo não, sou meio averso a sertanejo. Não que eu acho feio, eu acho muito lindo. Tem músicas lindas do sertanejo. Mas eu, desde a infância, eu fui criado na música popular, no samba, na cançãozinha, né? Lá no norte de Minas eu gosto daquelas músicas mais... Um chorinho. Um chorinho, né? E por aí vai, né? Assim, a gente tem um estilo... E é outra dificuldade que eu tenho aqui na região, que realmente... Mas vamos começar. Eu também falo muito isso. Já falei muito aqui pro pessoal do Cantinho da Tuia, pro Matheus, que a gente tem que trazer... Tem público para outra coisa, tem público para outras músicas, tem que de vez em quando colocar. E a gente tem a obrigação de formar também público, doutor. A gente também tem... Eu acho que um veículo de comunicação tem que também ajudar a formar gosto. Primeiro fazer as pessoas conhecerem e depois educá-las para ter gosto. Ninguém é arte, gente. Qualquer arte. Não tem diferença nenhuma. Tudo é arte. A música clássica, você tem a música caipira. Eu sou doido com música. Eu sou pinceleiro, sou da roça. Entendeu? O que eu acho que o doutor Sebastião está querendo dizer é o seguinte: a música caipira é maravilhosa. Só que entrou um volume de coisa aí que não é mais música caipira. É uma música comercial com pouca qualidade. Isso incomoda mesmo, você está entendendo? Agora, a música boa, de raiz, ela é muito bonita. É isso que eu acho que tem. E nós temos grandes profissionais aqui em Nova Resende, grandes músicos, né? E eu tenho um projeto, que não dá tempo de falar aqui, mas é um projeto que é a nível de crianças mais novas, crianças na mais tenra idade. Eu quero valorizar a música clássica, né? E não pensa que eu sou intelectual, que fala de música clássica é porque a pessoa vive em outro mundo. Não é não. A música clássica, eu por exemplo, eu nem faço questão de saber nome de compositor, de essas coisas não. Mas, às vezes, nem sei o nome da ópera, da música lá e tudo. Mas eu adoro por causa da riqueza de criatividade que desperta. Então, o valor artístico mesmo. A pessoa que mexe com música sertaneja, que adora música sertaneja, presta atenção, cria o hábito
de escutar música clássica. Tem música clássica bonita, não precisa ser todas as músicas clássicas, porque você vai criar muito mais recursos na sua música sertaneja, com certeza. O clássico é tudo. Obrigado, meus amigos, que acompanharam aqui com a gente esse Toró de Parpite, esta aula que o Dr. Sebastião deu aqui pra gente. Dr. Sebastião é uma pessoa que fazia tempo que nós estamos devendo trazer aqui para vocês. Você vê a história que ele contou, a riqueza dele. Ele é um pioneiro na educação, um pioneiro na qualidade da saúde que Nova Resende tem. Ele é mais que um médico, gente. Ele é um educador de costume, ele tem uma responsabilidade sobre as questões naturais. Uma pessoa muito importante, muito rica. E mesmo com a questão que ele colocou, que eu acho muito interessante, do clássico, ele é uma pessoa muito simples. A visão do clássico, da arte clássica, é bom gosto, é outra coisa, entendeu? É muito interessante e todo mundo precisa conhecer. Então eu quero agradecer ao Dr. Sebastião pela presença aqui, por essa aula que ele deu pra gente aqui, e combinar com vocês que até a próxima sexta-feira, o nosso próximo Toró de Parpite, que vai ser lançado no aniversário de Nova Resende. Aliás, no aniversário de Nova Resende, no programa que nós vamos fazer, vai ter a participação do Dr. Sebastião aqui com música. Ele é um craque. Então vamos encerrar aqui. Obrigado, minha gente da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, e gente de todo lugar que manda recado, que acompanha. Mandem sugestões de entrevista pra gente, tá bom? Muito obrigado, doutor Sebastião, e como eu gosto de encerrar sempre, viva Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais, viva! Obrigado, muito obrigado. Resende Web TV. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Rei do Jeans. Barato é um fato. Centro Automotivo JKE. O mais completo da região. Fábrica de craques. Descobrindo talentos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val, moda e acessórios. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Resende Net, internet por fibra ótica. Nova Noiva, a loja da Luísa.